Tô vendo aqui. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Esse webinar é para falar um pouquinho sobre Angular, mas principalmente sobre NGRX, que é principalmente a biblioteca, como a gente usa o Redux no Angular. Eu me chamo Laís, eu tenho experiência, sou dev front-end já há uns 6 anos. Trabalho com Angular, a maior parte da minha experiência foi com Angular, mas hoje eu trabalho com React, por exemplo. Então, fiz meio que tive essa oportunidade de mexer com React, mas o meu grande background é Angular. E a ideia é trazer um pouco a abordagem do NGRX. Eu não vou entrar em muitos detalhes, por exemplo, sobre os operadores do XJS, sobre, enfim, é mais como pode usar, o porquê que é bom utilizar esse tipo de padrão, é mais essa visão mesmo. Só para quebrar um pouco o gelo, alguém que trabalha com Angular, já mexeu com NGRX. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou de uma área bem diferente, sou o QA, mas eu tenho bastante interesse em front-end. Massa, massa. Eu mesmo trabalho com Angular, já estudei NGRX, mas a gente nunca teve a oportunidade de aplicar mesmo na aplicação. Então, Boa, é mais para ter mais um conhecimento como aplica. Vai ser bom. massa. Isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom. Alguém mais quer complementar? Acho que não, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui. Um pouco dos tópicos que a gente vai abordar aqui, que a gente vai conversar um pouco, é sobre um pouco do que é o gerenciamento de status, né, State Management, a configuração do NGRX na aplicação, e um pouco, assim, mais no código, mais na mão na massa, é a criação das actions, reduce, enfim, e depois a configuração do stories. Eu vou tentar mostrar a configuração, como eu já deixei um exemplo mais ou menos já configurado, e eu posso mostrar um pouco do código, deixei um exemplo para fazer junto com vocês, mas também, se der tempo, a gente pode fazer outros exemplos que eu deixei aqui também como plano B para, enfim, a gente explorar. E aí, um grande problema que existe dentro da comunicação entre componentes no Angular é que a gente conhece que a gente usa os decorates de input e output para comunicar, por exemplo, um componente que ele é pai com o componente filho. E tem essa troca de comunicação. E quando, na medida que a aplicação vai crescendo, por exemplo, a árvore de componentes vai ficando maior, e a gente percebe que, por exemplo, para compartilhar as informações e os dados entre um componente e outro, que, por exemplo, está muito longe na árvore, fica inviável usar só os decorators ou talvez, por exemplo, tem outras opções como SQLite ou Local Storage. Eu usava muito SQLite quando usava Ionic, mas é uma abordagem assim que pode ser que não fique tão centralizada como a gente vê no NGRX. Mas à medida que a comunicação entre componentes vai ficando inviável, não fica tão concentrada, por exemplo, quando vai ficando maior, os decorates eles já não suprem tanto. E aí é que vem a abordagem do NGRX, que é a centralização de informações, que é, por exemplo, quando a gente quer manter o estado da aplicação, sejam os dados ou as ações, entre os componentes atualizados. Então, independente de se eu estou no componente 1 ou 2, se eu quero saber as informações, por exemplo, quando eu estou comprando um objeto numa loja online, o carrinho está sempre atualizado, não importa quais são as telas que eu navegue, que nesse caso, dentro da aplicação no Angular, são os componentes, ele não se perde, ele não perde aquele estado da informação atualizada. E aí, esse é uma imagem que eu retirei exatamente da documentação da NGRX, que é exatamente isso que acontece. O store, ele fica sempre, ele mantém aquele estado, né, das informações em um lugar concentrado. O componente, ele dispara a ação, ele aciona a ação, que a gente vai ver que as ações são basicamente o que a gente faz dentro da aplicação, que eles chamam reduces, que os reduces, eles comportam como se fosse uma regra de negócio, manipulação dos dados e mantém os dados também atualizados, o estado atualizado. E os seletores é que faz o redirecionamento para
o component. Já em Angular, no NGRX, a gente tem uma camada a mais que são os effects, que eles comunicam diretamente com o serviço, que é, por exemplo, faz essa troca de manipulação de dados, que a gente vai ver já um exemplo. Mas o próprio Redux, ele fica aqui dentro do Stores. Então, é basicamente isso. Quando a gente, por exemplo, mexe com React, a gente tem uma camada de serviço que não fica... Pode ser que eu possa manipular dentro o effect dentro do React, mas ele não é, por si só, usado como o NGRX traz como abordagem de padrão. E aí, a aplicação que a gente vai fazer é uma simples to-do list, que a ideia é basicamente a gente ver como é feita a criação das actions e tudo mais. Eu não vou abordar um pouco a configuração do Firebase e do UKit, que é uma biblioteca que eu uso para os componentes, por exemplo. Eu poderia usar Bootstrap e outra, mas eu gosto muito do UKit porque ela é mais concisa. Mas vocês podem ver o link do código aqui nesse GitHub, que está no meu GitHub. E também a aplicação está hospedada online, já que, enfim, eu usei o Firebase para fazer o deploy. E aí, só para entender um pouco, por exemplo, eu tentei converter um pouco aquela ideia do que a gente viu na imagem do NGRX da documentação com o Firebase. É só a troca de, por exemplo, o serviço que eu tenho, a camada de serviço, comunica diretamente com o banco de dados Firebase, porque o Firebase ele tem aquela muito pegada do serverless, né, que é quebrar a ideia do servidor. Mas é só meio que a troca, se a gente perceber, os componentes em si, eles se mantêm. Então, nosso componente ele vai disparar uma ação e fazer os readers atualizam os estados e os seletores renderizam essa informação. E aí tem os effects que se comunicam com o Firebase para fazer, enfim, as chamadas da API. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper ou levantar a mão, não tem mal. Podem falar durante a explicação, não tem mal algum, ou também complementar. E aí, como eu posso adicionar, por exemplo, o NGRX à biblioteca dentro da aplicação? Posso usar o ONG, que é o Angular CLI, ou usar o npm install mesmo. E aí, vamos ver um pouco como está dentro da aplicação, por exemplo. Se eu já deixei aqui um pouco configurada, mas se vocês repararem aqui, tá o padrão de folders do Angular mesmo, tá vendo? A app criada. E o que é que eu crio como folders padrão? Tem a página, que é o meu componente, tem as informações e o HTML e o CSS como padrão normal. O serviço que faz exatamente essa ponte de comunicação com o Firebase. Então, ele faz a chamada para o Firebase. Deixa eu só... faz essa comunicação com o Firebase e o store que eu separo por folders. Então, eu tenho uma store focada em que eu posso ter várias actions, vários effects, os reduces, os selects e os states. Nesse caso, por exemplo, eu quis unificar um app reduce, mas, por exemplo, eu tenho para task, que é a to-do list, mas eu poderia, por exemplo, ter user effects, user actions e outras coisas. A maneira como é feito o padrão, por exemplo, eu posso aplicar para qualquer ação ou qualquer entidade. É isso. Qualquer entidade pode atuar. Então, eu tentei botar aqui, por exemplo, um exemplo de como é feito usando a própria biblioteca do NGRX. Também tentei usar o mais convencional, que geralmente é o mais utilizado para criar as actions e tudo mais. Então, por exemplo, quando a gente cria action, as actions, elas são, como eu comentei, né? São das aplicações e são classes que são implementadas usando a interface do NGRX, que é essa interface. Que nesse caso eles têm um tipo, que é, por exemplo, os tipos enfim, como task, get task, isofet, task source, enfim. Nesse caso aqui eu faço para comunicação para o serviço, mas eu posso fazer cada ação ter um tipo específico para o que vai ser desempenhado dentro da aplicação. E algumas têm payload e outras não. Não é obrigatório ter payload, por exemplo. Essa aqui, que é só para obter as tasks, eu não tenho um payload específico para ela. E aí, a gente faz a implementação das actions e
eu criei as classes com os construtores. Mas um exemplo que eu queria mostrar aqui para vocês é, por exemplo, esse aqui. É um exemplo, vou só te comentar, de como é a nova abordagem da biblioteca do LGRX, que você pode simplesmente chamar essa função e já cria a action com as propriedades específicas, basicamente como eu fiz aqui com a classe. Isso é uma abordagem diferente, você pode optar como quiser, tipo... eu gosto mais da convencional, porque é mais utilizada, mas também essa aqui não está errada. São duas abordagens que eu quis trazer para vocês visualizarem. E alguma dúvida até aqui, pessoal? Por favor, respondam. Alô? Se estiver falando muito rápido também, que às vezes eu me empolgo. Não, tudo bem. Tá tranquilo. Às vezes eu me empolgo. E aí começo falando, pode falar. E depois, eu sempre gosto de começar pela Actions, porque ela me dá a ampla visão do que eu quero fazer. Aqui a gente tem um CRUD de perdão, por exemplo, que é o Get, o Update, o Delete e o Create. Mas eu, por exemplo, poderia fazer um Fetch Task Erro, que eu poderia manipular o erro, a informação para da aplicação e controlar esse erro para mostrar um toast de serviço, por exemplo, de mensagem. Logo em seguida, eu gosto de trabalhar com os estados. Eu vou me focar, por enquanto, só na task, que é a da lista do to-do, e depois eu mostro a da app, porque é quando eu faço toda a configuração para unificar o store dentro da aplicação. Então, aqui eu criei uma interface simples, que tem um ID, porque como eu uso o Firebase, eu preciso manipular esse ID para deixar único. As informações de quando ela foi criada, a descrição, quando ela é atualizada, não é obrigatório, porque eu só faço quando realmente eu posso ter uma lista e ela nunca ter sido atualizada, eu posso ter aquela atividade sempre ali disponível. Desculpa. E se ela está completa ou não, se ela foi realizada ou não. E aí, meu estado é basicamente a minha lista de tasks, mas, por exemplo, tem muitos exemplos de pessoas que usam o estado e tentam manter uma task selecionada aqui, por exemplo, task select. Essa task é uma task que eles usam como padrão para navegação. Então, eu posso manter aquela task dentro do meu estado da aplicação para saber qual é que está selecionada para manter aquele comportamento dentro da aplicação. E aí eu seto meu inicial state de task, que é um array vazio. Logo em seguida, a gente vai começar pela parte do reduces. E aí é quando tem como a gente chama, o pulo do gato, assim. Por quê? Porque no NGRX, os reduces, eles ficam mais focados com regras de negócio. Então, aqui, como é um exemplo muito simples, ele ficou basicamente retornando os estados, porque a maior lógica de requisição com as APIs está aqui nos effects. Mas, por exemplo, no Reduce, como a gente vê muito, eu posso, depois, a gente pode ver que eu posso, eu não quero ficar toda hora me comunicando com o Firebase ou com o meu serviço à medida que o usuário está lá fazendo uma atualização. Eu quero manter aquilo na tela e caso ele atualize, caso não, né? E caso daqui a 5 ou 10 segundos eu mando para o Firebase caso ocorra alguma atualização. Então, essa regra interna pode ficar no Reduce. Então, eu poderia manipular minha lista de tasks aqui. E, à medida que eu faço dentro do Effects, quando estoura aqueles 5 segundos, por exemplo, ele pode atualizar. Pode enviar essa lista atualizada para o Firebase e atualizar para não ficar sempre chamando o Firebase e, enfim, requisitando aquele serviço. Aqui os effects. Eu vou só agora, por hora, vou descomentar essa propriedade, mas já eu vou comentar sobre ela. Mas é só para mostrar um pouco da aplicação, por exemplo. Quando ele entra na aplicação aqui, eu faço o fetch das tasks da to-do list e ela me retorna aqui, por exemplo. Uma to-do list que eu fiz um pouquinho antes daqui agora para tipo só simular. E aqui eu posso
criar a task, por exemplo, link. Ele cria a minha task. Só para deixar claro, nesse caso, quando ele faz esse limp, isso é uma leve performance do Angular mesmo, mas é algo que dá para ser tratado. Só que como eu fiz um exemplo bem rapidinho, aí deixei que ele faz essa limpa e depois atualiza e mostra a lista. Mas, por exemplo, já terminei minha apresentação e posso atualizar aqui. Deixei um pouco aqui rapidinho. Vamos aqui já inspecionar. Acho que ele não está disparando, só rapidinho. O do update. Não, tá ok. Enfim, mas ele também atualiza aqui, agora eu vi quase agora que estava atualizando, mas enfim, acontece. E ele atualiza e também pode deletar a minha lista de atividades. E uma dica só que... Deixa eu me lembrar aqui. Eu tinha alguma coisa para comentar. Opa. Só uma dica que eu tinha anotado aqui, agora me esqueci na cabeça. Mas já eu lembro. Mas só para a gente abordar os efeitos, já tenho até agora alguma dúvida? Pessoal? Por enquanto, não. A gente vai ver o que está se passando aqui com aquela questão de não estar fazendo update. O delete eu sei, porque agora eu vi, tá? Mas o update eu não sei. Mas uma questão era... Deixa eu ver. Lembra quando eu mostrei... Vou chegar nos effects, só para organizar aqui. Mas quando aqui... Lembra quando eu falei assim, eu vou te comentar, porque eu não queria mostrar isso aqui. Os effects, por si só, eles se comunicam com os serviços. E como a gente tem essa camada um pouco à parte, às vezes fica um pouco confuso. Eu lembro que a primeira vez que eu vi NGRX, eu não entendia muito bem a funcionalidade dos effects assim, na minha cabeça. Por quê? Porque eu via essa parte de serviço, eu não sei se alguém que já trabalhou com Angular pensa assim como eu pensei, mas aí eu vi os reduces e eu vi assim, mas por que eu não comunico completamente? Isso é só uma forma de padrão de descomplementar, por exemplo. Se eu tenho tudo que está em volta dos effects são coisas que estão fora dos stores. Então, eu posso ter comunicação com a API, mas eu também posso ter side effects, como, por exemplo, um serviço de toast. Que, se der tempo, a gente vai fazer esse mais, assim, mais abordado, mais maior, mais amplo. Que eu deixei aqui, enfim, como plano B. Porque é interessante, porque quando a gente fala de effects no NGRX, a gente só fala muito sobre os serviços. Eu preciso me comunicar com o Firebase, eu preciso me comunicar com a API, mas às vezes eu posso me comunicar com uma coisa externa, que é só para descomplementar e deixar a minha aplicação, o meu padrão mais organizado. Para os effects, a gente antigamente tinha um padrão assim. Usava, essa biblioteca foi atualizada, usava um decorator assim. Tá vendo? Mas ele foi desapreciado. Eu usava esse decorator para setar os effects dentro da aplicação e não essa função para criar os effects. É só um adendo, que essa biblioteca eu peguei na versão mais atualizada, mas uma das formas era usando o decorator, por exemplo. Na época que eu estava com Angular era com os decorators. E aí, o que acontece? Eu crio meus effects e chamo as actions para identificar qual é essa action. Então, por exemplo, aqui eu faço o fetch de tasks do sucesso, que é para fazer esse fetch, para obter as minhas tasks no Firebase. E faço mapeamento para disparar essa ação, porque todo effect ele precisa disparar uma ação. E logo em seguida, eu reflito no meu componente disparando esse efeito aqui, como eu mostrei no caso, o effect sucesso, eu estou chamando no app logo quando ele é acionado.
Mas, ao mesmo tempo, quando eu entro na minha home, eu chamo o Get Tasks para apresentar. Aqui, deixa eu botar. E eu faço só uma simulação. Deixa eu só mostrar aqui, porque eu acho que uma coisa que ajudou muito é quando a gente vê o serviço e vê os efeitos, para ver como é que eles estão refletidos. E o fetch, ele simplesmente faz exatamente, ele retorna o meu observable, porque tudo que faz dentro do NGRX são observables para a gente ficar escutando ou visualizando aquilo constantemente para ser atualizado. Mas o update, por exemplo, ele me retornava uma promise. E eu fiz para retornar esse observable para manter isso mais organizado, para deixar dentro dos padrões dos observables. Mas isso é a questão de que ele retorna uma promise porque é o Firebase, são padrões do Firebase, da biblioteca do Firebase, quando se comunica com o Angular. Isso não é nada em particular do projeto em si. É só para dividir que, por exemplo, quando eu faço um update e um delete dentro do Firebase, ele retorna essa promise para mim. E eu poderia converter a promise aqui, mas eu deixei já convertendo do serviço mesmo. Isso fica à parte de como é a preferência. Eu poderia fazer o off aqui, por exemplo, mas eu optei por fazer o off fazer o from já aqui mesmo. Percebem? Tipo, fazer o from aqui, eu optei mesmo por fazer aqui já direto e me retornar o meu observable. E o update, ele faz o mesmo processo. A gente só determina qual é o tipo o of type, que é o operador, dizendo qual é o tipo da actions, faz, enfim, o switch map e organiza direitinho para chamar o update. E, nesse caso, diferente de fetch, eu passo a action payload, que é basicamente, por exemplo, a task que eu quero apagar, atualizar, ou criar, ou deletar, que é o que a gente vai fazer já já. Que eu queria só dar um overview rapidinho do código. E por último, depois dos effects, eu tenho os seletores. Nesse caso, eu só preciso de um, porque é o meu seletor de atividade, de tarefas, que precisam ser exibidas, e aí é realmente quando eu faço o disparo para fazer esse fetch e obter essas atividades. Há alguma dúvida até agora, pessoal? Podem perguntar, podem falar. Então, é mais para ver se entendi direito também. No caso, o effect seria como se fosse um orquestrador que chamaria os serviços para fazer o trabalho do back-end, mas também trabalharia para exibir um toast, alguma outra coisa que seria necessário para aquela ação. Isso. É mais tudo que fica fora do store, porque... Deixa eu voltar àquela imagem do slide, por exemplo. Tudo que fica fora daqui é o que o effect aciona. Ele trabalha mais pro lado de cá. Tá entendendo? Desse lado. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu quero fazer um serviço de toast, que é um efeito colateral dentro da aplicação, isso é possível também. Esse pode ser uma responsabilidade do próprio effect, ele pode atuar com isso. Porém, tem pessoas que podem dizer, mas eu vou fazer um serviço de toast e quero fazer só um service mesmo, isso é opcional. Eu posso querer centralizar aquele toast para poder atuar em qualquer componente da aplicação. Se eu adicionei, por exemplo, um carrinho de compra, por exemplo, na minha lista de tarefas, se eu pudesse visualizar os detalhes ou o progresso dela e atualizar, eu poderia manter aquele toast centralizado dentro de todos os componentes da minha árvore. Não precisaria ficar acionando o serviço e depois acionar outro serviço. Eu já tive muito problema disso com modais, por exemplo. Eu precisava abrir um modal e quando eu atuava pelos componentes, eu tinha que abrir outro modal. E, de repente, os modais, eu tinha uma árvore de modais gigante, assim, e teria que, tipo, deletar todos eles, né? Tipo, tirar eles dentro da minha pilha para não, tipo, ficar fazendo override. Então, se eu concentro o meu toaster, é um bom exemplo disso. Eu posso ficar dando push no meu serviço de toast completamente e isso ficar enchendo. Eu posso só deixar um toast centralizado. Isso é uma forma de centralizar um serviço também. Boa. E aí vamos
Acho que é por isso, por enquanto é só. Acho que, por exemplo, se a gente fosse fazer o delete task aqui, eu posso chamar esse create effect. Eu gosto de ficar vendo o serviço para ver se ele está respeitando direitinho como é que ele é chamado e tudo mais. É uma forma que, por exemplo, ajuda, que você vai montando o effect daquele serviço em particular e vai vendo, tipo, quais são os parâmetros daquele serviço, um exemplo. Como é uma aplicação pequena, tipo, não tem tem um grande problema, né? Mas imagina uma aplicação que é imensa, tem muitas funções, muitos chamados, muitos requests para o serviço, então é bom, eu gosto sempre de ficar visualizando. Uma coisa que vocês, por exemplo, na documentação eu posso simplesmente, tem uns exemplos tutoriais que eles falam assim, por exemplo, eu posso jogar aqui direto o texto. Mas isso, o que acontece? Eu posso perder esse tipo de ação, por exemplo. Eu posso, porque eu não deixei tipado, eu posso ter colocado aqui, sem querer, delete tasks, por exemplo. E quando eu for chamar no meu Redux, nas actions, ele não vai identificar quem é delete tasks, porque eu setei que o type dele é esse enum aqui que está delete task. Então, uma forma de manter o padrão é sempre tentar tipar as actions para que elas não se percam e deixar elas padronizadas mesmo. Então, é só deixar sempre aqui, ó. Eu já sei que tem o meu enum de tasks e vai estar sempre padronizado. Então, eu não tô criando uma ação, eu não vou perder aquela ação. Percebe? Tipo, isso é uma forma de manter essa padronização. Como é esse delete? Eu preciso passar quem é minha action, então, quem é minha task que eu vou deletar. Então, eu passo a action, que é a delete task. E como ele tem um payload, que é basicamente um pacote, uma coisa que eu posso manipular, eu posso receber isso e passar aqui, e passar esse payload para o meu método aqui do serviço. E deixa eu só ver. E manipular. Uma coisa que eu faço aqui é o take into, porque o que acontece? Não sei se vocês já passaram por isso com o Observable em Angular, mas às vezes você dá o subscribe ali quando eu faço o disparo, eu vou dar um subscribe dentro desse Observable e deixo lá escutando. E às vezes aquilo entra em loop finito. Então, uma coisa que eu sempre uso é o take into. Eu recomendo muito, porque eu já tive péssimas experiências, situações, assim. Então, uma coisa que eu recomendo bastante é usar esse take to. E tem outras formas de meio que fazer uma subscribe dos observables. E é basicamente isso. Então, se vocês repararem, eu criei agora o meu effect de delete. Eu passo o tipo, dou um switch map para obter essa actions que eu estou pegando exatamente esse tipo, passo o payload, né, para o meu serviço, que é basicamente a task. Se vocês repararem, só aqui, deixa eu abrir a action aqui do lado. Se vocês repararem, o payload de delete task é exatamente uma task. Ele está separado aqui, ó, a task pode ser undefined ou null, mas ele pode ser a task, quando a gente é acionado, e o take into, que é basicamente para fazer um unsubscribe desse observable. E eu dou um catch erro, tá bom. Vai ficar muito aqui também para lidar com o erro das aplicações. E é isso. E vou disparar aqui. Vou fazer agora o método no meu component. Porque o que acontece? Quando a gente faz no effect, até agora eu não estou acionando absolutamente nada. Estou acionando nenhuma ação. Eu só criei no effect,
criei minha ação, criei meu effect, está lá o meu reduce, que retorna o estado. E o selector eu obtenho só a informação que eu quero só obter. Eu não estou disparando, eu não disparo. Eu só chamo quais são os dados, que nesse caso a gente já viu que eu chamo, que é a minha lista de tarefas. Mas, para fazer o disparo, eu simplesmente chamo a stars e digo, ó, por favor, star, dispara essa ação aqui de delete, passando essa task que eu quero deletar. E depois que você disparar, faz o subscribe para ele não ficar constantemente subscrevendo aquela ação. Ele dá um next nesse subject aqui. E é isso, assim, basicamente, quando a gente faz a conexão entre um componente, o effect, os stars, tudo, é isso. Eu preciso que meu componente faça disparo, eu preciso que o effect faça comunicação com o serviço. As ações, assim, a gente já viu que é basicamente o que a gente faz, mas aqui lembrar de deixar sempre padronizado. E quando eu faço esse disparo, como no meu componente aqui, eu já estou chamando um clique aqui, ó, do delete, tá vendo? Vamos lá ver se não vai dar algum... Opa, deixa eu ver se alguma coisa falha mesmo, gente. Só um segundinho, porque... Aqui... Pronto, aqui estão as listas, está tudo certo. Enfim, acho, deixa eu ver lá se eu botei isso, esqueci. Isso aqui. Acionado. Pronto. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu dormir. Ele tá disparando aqui. Deixa eu ver se eu só botar um consolador pra ver, porque uma coisa que não tá disparando nenhum update, nenhum delete. Vamos aqui divulgar. Às vezes essas coisas acontecem quando a gente tá extremamente... É bem comum acontecer, na verdade. Eu tava falando da coisa agora e tava testando tudo, tava aqui vendo de novo. Aí eu disse, não acredito. Faz parte, faz parte. Exato. Mas deixa eu ver aqui se não tá iniciado. Ele deletou, agora você não tem que... Ele deletou a task. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu tentar fazer o... Deixa eu ver o update aqui rapidinho. Vamos investigar, porque o update também não tá disparando. Rapidinho. Aqui vai fazer. Vamos lá, que a gente aproveita e vê aqui. O update. A gente viu que o update está funcionando. Mas vamos ver porque o update não está rolando. É bom que a gente vai vendo passo a passo também, né? Aí vai vamos... entendendo melhor. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem, por favor. Esse aqui eu só botei aqui depois, porque se eu colocar assim antes, eu ia pegar a minha task não muito atualizada, né? Que é o update task aqui, pronto. E aqui, ver se ela está sendo atualizada esses campos. Vamos aqui abrir. E ver. Opa. Ele pegou o objeto. Ok. Aí podemos todo no erro aqui, mas eu acho que é porque ele tenta. Deixa eu ver do task. Deixa eu ver se estou no campo certo. É isso mesmo. Eu acho que ele tenta pegar a task aqui. Ainda não existe, eu acho. Mas pronto, eu acho que é isso. Mas funcionou, agora funcionou. Não sei o que é que eu fiz diferente. Você não viu que eu só botei um log ali. E às vezes acontece essas coisas exatamente quando a gente está fazendo uma review, por exemplo. Mas é isso, basicamente, da aplicação. Que eu queria mostrar aqui os actions funcionando. E uma coisa que eu fiz a mais, não sei se vocês repararam, foi eu criei um serviço de subscription. Por quê? Porque o Firebase, por si só, ele já é... Esse retorno de alguns serviços dele já é observable. Eu tinha uma aplicação de exemplo, por exemplo, que esse observable
ele ficava lendo, deixa eu ver aqui, Task Services, por exemplo. Esse value change, ele fica retornando observable. E por padrão do próprio Firebase, ele fica escutando aquilo. Então, eu quis fazer um serviço subscribe, que é exatamente só para fazer um subscribe desses observers, para não ficar ouvindo. Mas deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês verem. Eu vou só recarregar aqui, para vocês estão vendo. A leitura do value change, ele fica rodando aqui na minha network, tá vendo? Isso é uma coisa do Firebase mesmo. Então, eu posso manipular depois. Só para o FET eu deixei porque a leitura o Firebase não estoura. Mas, para, por exemplo, escrita, se eu deixasse meu create sem o subscribe, vou mostrar uma coisa para vocês agora. Só para vocês verem como é perigoso, assim, não fazer um subscribe dos observables. Eu tirei esse thank you, vocês viram? E também vou tirar isso aqui, ó. Aqui. A leitura não está dentro do Firebase, mas a escrita, ela está. Então, eu vou fazer uma escrita aqui agora e vai rolar um bug mesmo, assim. Vou fazer, tipo, teste unitário aqui agora no meio da call. Então, se eu fizer aqui, ó, o call to... E der, ele ligou e agora ele está criando várias tasks. Isso eu mostrei aqui no Firebase, ó. Isso aqui são várias tasks que estão sendo criadas, tá vendo? Simplesmente porque eu não dei um subscribe dos meus observables. E, como tudo dentro do Firebase é assim, por padrão mesmo, por default dele, então fica rolando muito isso. Então, só uma dica mesmo para vocês. Eu vou só apagar aqui, porque senão vai estourar aqui meu plano do Firebase. E é isso. Alguma dúvida até agora? Opa, Gonçalo, tudo bom? Chegou aqui, Gonçalo. Alguma dúvida até agora, pessoal? Podem perguntar. Vou só apagar essa coleção aqui, porque criou vários sem descrição. Pessoal, estão aí, ó. Oi. Nessa hora do bug bugou minha cabeça também. Por que ele fica mandando várias vezes a mesma requisição pro back-end? Por back-end, é porque é por default mesmo. Tudo dentro do Firebase é observable. Então, quando eu dei o disparo, eu não estou fazendo subscribe, eu dei um disparo de uma ação. Eu simplesmente não disse, ó, faça essa ação até dar um subscribe, tá vendo? Eu tinha comentado isso aqui. E comentei exatamente o next, que é o do subject, que aqui, ó, desse serviço aqui. Fiz esse serviço e dou o subject aqui da void e comentei esse next aqui, depois da criação. Então, por default, ele foi lá, eu dei o create e ele ficou ouvindo, assim, qualquer observação que estava nova dentro da minha aplicação. Então, uma da dica que eu dei, quando você usa NGRX, que já é observable com Firebase, que também é observable, dê um subscribe. Porque você pode estourar realmente o líquido de memória. E eu queria fazer esse bug para mostrar a vocês mesmos, porque isso, quando eu estava fazendo o projetinho que eu mostrar para vocês aqui, testando, ops, rolou um bug. E aí eu disse, isso é interessante, porque às vezes a gente não percebe. Enfim, manipulando. Boa. E aí eu quis mostrar mesmo, olha, gente. Lembre-se sempre de dar um subscribe dentro das outras. E por resto, que eu não lembro, é como configurar, né? Eu mostrei como fazer as actions, como fazer os effects, como fazer os reduces, mas também quero mostrar como eu configurei esse store, né? Que é o mais importante. Depois que a gente faz um install da biblioteca, que eu mostrei aqui para vocês no slide, que eu posso fazer pelo CLI ou pelo NPM, eu simplesmente só preciso setar aqui no app módulo. Eu setei no app módulo, mas você também pode setar no módulo à parte, que é o Style módulo, que tem eu fiz um app Redust. Aqui, se você encarar. Eu criei um app Redust porque eu posso ter mais de
uma informação, de uma entidade de informação. Eu tenho só aqui de tasks, mas eu poderia, por exemplo, ter um state para users, para config, para carrinho de compra, por exemplo, para cart. Isso é um exemplo de estados. E aqui eu tenho essa task inicial, que eu não sei se vocês lembram, mas a gente setou lá, que é aquele array vazio. E eu tendo o app state, eu consigo unificar todos os estados de todas as entidades que eu tenho da minha aplicação e só simplesmente chamo dentro desse app Redux todos os Redux que eu tiver, todas as entidades, e configuro aqui na app model. E, por padrão, como os effects, eles são um módulo também a parte do NGRX, eu também preciso setar os effects. Então, eu tenho um teste de effects, mas eu também poderia ter aqui os effects da outra classe também. E, com isso, eu consigo configurar todo o style da minha aplicação. Ele já fica aqui, certo? Deixa antes de eu só finalizar aqui a apresentação, e aí depois a gente pode fazer o exemplo do toast, porque eu fiquei com muita vontade de fazer aqui para vocês, se der tempo. Mas só para finalizar um pouco do contexto do NGRX, é que as vantagens e desvantagens, né? As vantagens é porque realmente é muito mais usado em React, o padrão de Redux, porque em Angular a gente tem um framework muito mais acoplado, então é mais fácil de ter outras alternativas. Em React também não é que é difícil, mas o Redux ele acopla mais, é mais chegado, assim, é mais reativo. Então, as vantagens é realmente a centralização de informação. Isso mantém o comportamento mais consistente da aplicação, porque, como aquele exemplo que eu falei do carrinho de compras, e dentro dos componentes, se eu tivesse, por exemplo, mais páginas de componentes, como eu só tinha em Vim, então não ficou assim abordado, mas o comportamento fica mais consistente. É fácil de testar. Por que eu digo que é fácil? Se alguém testes, por exemplo, faz testes dentro da aplicação, o NGRX ele tem ferramentas, tools que permite isso, fazer o teste das aplicações, e também permite crescimento e manutenção da aplicação mais fácil, assim, você consegue saber onde está as informações dentro da aplicação, por exemplo, eu sei onde está meu store, eu sei onde os estados e tudo mais. As desvantagens é porque a curva de aprendizado, existe uma curva de aprendizado, né, então você requer um tempo. Eu, particularmente, eu vi essa desvantagem, coloquei aqui mais para discussão, porque é um pouco verboso. Eu, particularmente, acho que qualquer padrão que a gente usar vai ser um pouco mais verboso na medida que a aplicação cresce. Então, se eu uso NGRX ou se eu quero só usar promises, eu acho que, no geral, vai se tornar verboso porque a aplicação vai se tornar grande. E também tem um porém, que é a dependência de uma biblioteca. Eu queria só dar um adendo aqui, por exemplo, eu uso o NGRX porque é para o Angular, mas eu também tenho a dependência do Redux. Eu posso usar só o Redux, por exemplo, que é só aquelas que eu só usaria... deixa eu voltar. Que eu sempre implementaria mais esse controle aqui, sem os efeitos, lados dos efeitos que o NGRX tem. E ter uma camada de serviço normal, pasta de serviços e dentro do Redux. Mas... de toda forma, eu dependo da biblioteca para fazer esse controle de centralização de informações. Então, isso é uma dependência, isso é uma desvantagem, porque pode ser que um dia essa biblioteca não dê continuidade e o seu projeto ficar à dependência da biblioteca. Então, tem prós e contras para, enfim, para essas coisas. Da apresentação é tudo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mas aí, como eu trouxe aquele plano B do Toast, se vocês quiserem continuar aqui, a gente podia fazer junto e aprender junto. Acho que seria massa. Por mim, eu animo, hein? Acho que seria bem top, porque eu trouxe um exemplo com o serviço e a gente poderia fazer sem serviço, só o Toast mesmo. E aí, aqui a gente pode ter uns 30 minutinhos, mais ou menos, de apresentação e a gente faz o que der. O que vocês acham? Acho que vai ser massa, vai ser legal. Eu vou usar uma biblioteca aqui. Vou fechar aqui tudo, para manter. Vou usar a biblioteca do Angular mesmo, que eu acho que muita gente trabalha com Toast já mexeu, que é a NGRX Toast. Vou só, enfim, instalar aqui rapidinho
né, da UNP Install, para a gente ter esse toast. E aí, como esse toast já tem um serviço, a gente não precisa, por exemplo, criar um componente, né, para o toast, já é o próprio componente da gente. E aí eu vou fazer a mesma coisa, posso chamar as ações, ter meus redusts, mas eu, nesse caso, eu nem vou fazer o reduct, eu vou fazer só o effect mesmo, para a gente ver esse lado do side effect, sabe, desse efeito colateral que a aplicação pode ter. Eu vou deixar um pouco do reduct só de lado, para a gente ver como é que a gente pode implementar usando o effect, que eu acho que um bom do Angular é que ele tem os effects que a gente trabalha. E deixa eu fazer agora só as configurações do ngToast. Estou vendo aqui a documentação. Vou até mostrar fazendo aqui a documentação do próprio. Aqui a gente vai dar o npm install. E agora eu vou fazer o add aqui do. Fazer essas configurações básicas, porque senão a gente não vai conseguir usar a biblioteca. Aqui no acho que é no Angular JSON, mas não sei se estou enganada, acho que é aqui mesmo. Aqui. Deixa eu ver só aqui nas telinhas. Aqui eu posso assim, e agora configurar aqui no pp model. Pronto, e depois dessa usar depois desse sucesso no serviço aqui, vou chamar aqui, ele vai dar falha, normal. Deixa eu só ver aqui o import rapidinho. Aqui do post. Pronto, já foi. E agora a gente vai setar os... Por enquanto eu só fiz o quê? Eu só instalei a biblioteca, dei o setup dela no app, configurei aqui para, enfim, reconhecer. E não fiz mais nada. Tipo, se eu rodar aqui a aplicação, a gente vai ver toast nenhum, porque eu não configurei absolutamente nada. Então, eu vou agora fazer o quê? O toast actions. E eu vou tentar fazer com a biblioteca do próprio NGRX, né? Tipo, sem fazer no convencional, para a gente... Vamos aprender coisa nova também, porque eu também vou aprender aqui uma coisa nova. Então, vamos aqui. Vou botar Toast Success. Actions, como eu mostrei naquele exemplo, né? E, da mesma forma como a gente fez para o convencional, eu posso ter um tipo, que esse tipo é um string. Sempre é um string, por quê? Porque eu estou dizendo assim, ó, está. Eu quero que você mostre o sucesso. Assim, display, success. A diferença do payload, eu digo assim, ó, usa essas props aqui. É só a diferença para vocês perceberem o que é diferente do que a gente fez nas classes. Um título, né, para a gente dizer sucesso, erro, enfim, nesse caso, essas coisas e uma description. Poderia fazer o quê? Poderia criar uma interface para de toast e setar aqui, mas aí eu usei o objeto direto. Deixa eu só montar aqui. Só que eu mostrei aqui para vocês a diferença, por exemplo, do que a gente fez na... Olha. Para esse aqui eu só estou fazendo uma ação, que seria, por exemplo, esse aqui do getDesk, percebe? E eu só fiz uma mesmo, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer display, toast, fiz toast success, não tem muita diferença, mas eu vou fazer display erro, por exemplo, é uma boa. Então eu faço outra ação que me recebe os mesmos parâmetros, que são esse payload. Se eu não tivesse
Payload é só não ter essa informação aqui. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Então, por aqui... Joia, joia. Tranquilo. Pronto. Convencional foi esse aqui que eu mostrei como primeiro exemplo, e aqui eu queria fazer um exemplo com vocês usando só a biblioteca do NGRX, tá vendo? Eu criei a ação, como eu mostrei aqui, ó, aqui. E as propriedades que tem aqui, por exemplo, aqui, ó, usei a interface do task, e aqui eu setei direto o objeto, não tem diferença. E agora, eu vou setar o quê? O meu Redux. Então, eu vou criar aqui um arquivinho, deixa eu só salvar aqui. Vou criar aqui meu arquivo, Toast Effect. E vou ter que fazer isso injetável, né? Dentro do próprio Angular, podemos ter que injetar esse serviço, esse effect. E vou exportar. Deixa eu... Só vou usar aqui para poder aqui usar um effect aqui para a gente só aqui, rapidinho. Mas Toast Effect. E um effect aqui, tá dando muitos erros e a gente vai vendo junto aqui. Pronto. O que eu gosto de fazer? Quero olhar aqui minha ação, por exemplo. Agora eu tenho que exportar essas ações. Eu posso criar um tipo, ou eu posso já usar a própria constante, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Eu estou usando aqui a constante. Então, da mesma forma aqui, se eu só fazer o construto e tá. Python, deixa eu pegar assim, salvar aqui. Esse aqui. Eu importei actions. É porque eu importei a interface, na verdade. Importar ações. O tipo é um operador, eu vou importar aqui, ó, só o operador, tá vendo? E nesse caso aqui, eu não tô usando aquele não tipado, eu chamo aqui Toast Success, tá vendo? Vou dizer, ó, o meu tipo agora é Toast Success, que é esse aqui. Bom, aqui não preciso do switch map, mas eu vou chamar que serviço aqui. Vou apagar para a gente ir montando junto, que eu acho que fica mais claro. Agora, qual é o serviço que eu vou chamar, né? Eu vou chamar o serviço do Toast lá, que a gente viu. Eu só não sei. É esse aqui, né? Deixa eu ver. É esse aqui, né? Acho que é. Deixa eu ver. No NPM ali. É esse mesmo, esse aqui. Pronto. Esse. Então, em vez de eu chamar o próprio um serviço de API, ou de, como eu fiz com o Firebase, eu vou chamar o quê? O Toast, esse aqui, que é o do Toast. E vou dizer, ó, exibe, já que é o Toast Success, exibe o Success. Quando a gente fizer o de erro, eu vou dizer para mostrar o Toast de erro, por exemplo. Aqui eu não preciso fazer o sitemap, né? Eu posso fazer só um texto e é isso. Aí, o que que acontece? Como eu identifico a action, a gente tem essas propriedades, né? Então, eu quero, por exemplo, para de erro, a gente só vai mostrar que é erro, desculpa. Para de erro, eu vou mostrar só que é erro, não vou mostrar nada. Mas para de sucesso, quero mostrar o título. Então, eu vou botar aqui. Action. Título. Eita. Aqui, mostrar, né? Vou pegar essa memória aqui. E também a descrição. Deixa eu só ver uma coisa aqui, minha gente, rapidinho. Ele recebe a mensagem e depois o título. Eu já ia botar o inverso. Então, primeiro recebe a description e depois recebe o título. É isso? É isso. Oi, pode falar. Dúvida Interromper. ali na linha 11 do type. Ali, no caso, seria. Eu colocaria o tipo toast success mesmo, não seria string. Acho que Toast é service string. play. É mesmo, é string, ó. Bem lembrado mesmo. Ah, boa, boa.
Acho que seria string mesmo. Deixa eu ver. Aí, nesse caso, a gente fez direto, né? A gente não criou um menu com várias strings. Exato, porque assim, aqui é o menu, né? E como ele recebe uma ação... Boa, bem, boa. Aqui, ó... Cadê, meu Deus? Action aqui, pronto. Aqui ele tem um menu. E aí eu identifico a ação, certo? Nesse caso aqui, eu... Action, ele já identifica mesmo. Tá vendo? Toast Steps, Display, Toast Success. Ele já identificou pelo título mesmo. Ele recebeu a ação. Ah, tá. Tá entendendo? Tipo, eu não preciso identificar, ele identificou mesmo que essa é a Toast. Como eu criei usando essa função aqui, ó. Eu não preciso setar particularmente só, tipo, aqui só a string. Porque eu acho que isso é isso é próprio do GRX, não é dessa forma da gente setar. Como eu fiz task no modo convencional, então eu preciso dizer qual é a string e tudo mais. Tá entendendo? Acho que... Porque senão eu teria que setar uma classe. E aí ele não identificaria que classe é. E depois eu acho que é tudo. Eu não vou botar erro. Por quê? Porque é só um tap mesmo, é só um display de sucesso, tá entendendo? Então eu não preciso botar um erro aqui da informação. Ele recebe essa action e já mostra. Aqui eu só vou fazer o seguinte, eu não importei isso aqui, gente. Deixa eu reportar bem. Ele já fechou. Porque isso aqui, por que ele tá dando erro? Porque eu copiei e colei. Se eu tivesse feito... Aqui eu só vou fazer o seguinte, eu vou dizer para não ficar disparando sempre. Por quê? Porque isso é um serviço de toast. Imagina se eu ficar todo momento, eu aciono um Ansible e dou um disparo. E aí ele fica ouvindo. Então eu vou dizer só dispara quando eu quiser, tá entendendo? Não ficar lendo sempre. É só basicamente isso. E vou renomear aqui. Eu vou mostrar feitos de sucesso, né? Os fatores de sucesso. E vou só fazer o mesmo para o erro, né? Só para a gente já deixar pronto. Só que nesse caso, eu vou fazer toast e erro. Ainda tem tempo, então aqui. E, diferentemente, toast e erro não vai receber nada. Agora a gente vai ver um problema aqui. Se eu chamar erro, ele também não mostra nada. Então, ele também não recebe uma ação, porque lembram que essa ação não tem propriedade nenhuma. Ela só exibe erro. E é tudo. Só que qual é a parte que falta agora? Falta a gente o quê? Fazer o disparo. E também falta importar para o nossa app. Então, precisou dizer, olha, app estado, eu preciso que você identifique, você está no store, né? Preciso que você identifique agora Toast. Oh, desculpa, gente. Preciso que você agora identifique Toast como um serviço, como um estado. Então, eu vou criar aqui um estado de Toast. Desculpa, gente. Acho que ele não precisa... agora estado, acho que a gente... Deixa eu... eu acho que ele só precisa fazer o... Não vou fazer direitinho com o padrão. Porque eu tenho a sensação que ele não precisa fazer o estado do toast. Ele só precisaria realmente chamar aqui dentro do app o Redux. Deixa eu ver. Vou testar assim. Porque eu não preciso manter o estado. Eu tenho a sensação. Create, Redux. A gente fez ali. Ele tem que ter mesmo. Redux. Update. Fazer certinho. Tipo, vamos fazer o negócio certo. Eu tava pensando aqui que talvez eu não precisasse, mas eu tô aqui com, na minha dúvida aqui, é melhor eu setar certinho com o Redux, porque eu fico pensando se vai se perder esse effect, tá entendendo? Dentro do stories. Então,
eu acho que mesmo sendo um effect, ele precisa estar todo certinho configurado. Então, tipo assim, deixa eu só explicar, que eu acho que você tem um reduz de toast. E a gente seta aqui, né, tipo, toast. Eu vou fazer tudo aqui dentro, sem fez. Tem toast. Que tem. E depois eu tenho minha constante inicial. E nesse caso, ele recebe. Ele tipo toast straight e recebe. Description pode ser vazio e título vazio. E aqui no Redux, eu vou usar o próprio Create Redux, o que a gente viu no outro. Um outro exemplo. Inicial. E altas de... Eu vou agora acertar quem são os meus Redux. Estão acompanhando, pessoal? Se tiverem dúvida, pelo amor de Deus, perguntem agora, que eu também me coloquei aqui. A gente tá aprendendo junto. Esse on é do próprio ingestão. Então, assim. O on de discussões. Na sala estado do próprio. E vou criar aqui no demo. Não é possível, acho que ele não tá achando essa ação, porque é dos firmezas. E aqui eu fiz o toast de doce. Não, pá. De doces. Esse aqui pra... Sem criar. Eu também poderia criar aqui, mas aí eu queria já vir lá dentro do padrão, para ter o padrão, enfim, do próprio projeto e já tá, enfim, acertadinho. Agora, o que eu acho que vai ser branca, por quê? Que era exatamente a minha dúvida. E que eu acho que aqui ele não está identificando esse Action Redux Map. Eu acho que vou ter que fazer direto lá na App Model. Porque como eu fiz um modelo convencional e um modelo querendo usar NGRX, eu acho que eu vou ter que chegar aqui, ó, no próprio... E setar Toast Redux. Vocês conseguiram perceber o que aconteceu agora? Ou, tipo, querem que eu explique novamente? Pode perguntar. Isso. Eu terceiro. Eu acho, se eu criar, como eu criei a app Redux usando a forma convencional do Action Redux Map, quando eu chamo, como ele foi setado aqui, ó, Create Redux, ele não identifica dentro do padrão, certo? Consegue perceber? Mais ou menos. E aí eu vou ter que setar ele direto, senão eu teria que criar, acho que, um outro Redux aqui, ó. Só que é na mesma, eu posso importar ele direto. Percebe?
For claro, por favor, a gente fala e fala mesmo. Nasce e o toast. Redação da janela. Não tá achando. Realmente tem que ser nesse padrão. Deixa eu ver aqui. É isso. Então temos que criar. Eu acho que a gente tem que criar um branco. Export. Toast. Naquele padrão. Como tá? Não precisa exportar de aqui interno. Esse toast lance com action. Deixa eu ver se é algo mais ou menos assim. Eu fiz um teste aqui. Porque o teste aqui já é dessa função que recebeu o state e a action. Isso mesmo. Eu posso dizer que aqui vai ser toast. E actions pode ser N, porque não setei minhas. Eu não setei, por exemplo, como eu fiz no forma convencional aqui de task, um type. Percebem? Tipo task e action. Eu só, para toast, eu só criei eles avulso. Então eu botei N e deixei assim padrão. E agora, eu consigo. Não acredito. Isso é brincadeira. Toast, actions, action, toast. Isso não. Calma, minha gente, calma. Deixa eu só verificar porque que ele não está identificando um reduz dentro do toast. Não sei se ele está tendo. Minha dúvida é se ele está tendo algum problema de que um é convencional e o outro não é. Mas eu acho que não, acho que é alguma coisa do tipo mesmo. Ah, eu já sei o que é, minha gente. Agora eu tenho que setar aqui no inicial state. O toast. E aqui a emissão do dobra toast. Eu acho. Não sei, botar. Toast. Toast. Aí, toast na fome. Toast. Não sei. Calma. Calma que a gente chega lá. No toast das state actions. Tá certinho aqui. Ele começa. Deixa eu ver porque ele não tá identificando. Como eu setei aqui no. Ele tá no instante. Eu acho que. Deixa eu me ver aqui rapidinho, gente. Vocês perguntem também, colaborem, podem também ajudar. Será que não é por causa do tipo que tá o toast reducer lá? Porque lá a gente fez uma função, mas não declarou o tipo de retorno dela. Aí acabei de declarar aqui agora, mas eu não sei. Ah, Não deveria sei ser action se. reducer? Talvez, vamos lá. Assim. Esse map. Deixa eu ver. Não, eu digo lá no toast mesmo, onde você fez o Aqui. reducer. Aí isso é um action reducer. Que é o que ele tá reclamando na mensagem, né? Que não pode ser atribuído ao tipo action reducer do tipo toast n. Vamos ver. Acho que é isso mesmo. Bom.
E aí eu acho que talvez o segundo parâmetro ali, né, que seria N. O Depois do do Action action. Reducer, Dois reduce action. Isso aqui, ele recebe uma action. Action, type. Deixa eu ver aqui. Ah, ele pegou. Que estranho. Eu acho que essa action vai pegar do mesmo que ele pega do gestão. né, eu digo. Desculpa, Laís. É que Pode falar. eu tirei um print da imagem. Ali no final, na linha 7, depois do toast state, não deveria ter mais um parâmetro entre o maior e o menor? Aqui. Isso, vírgula N, ou alguma coisa assim. Isso. Eu acho que então aqui tem que ser ele também. Mas não tá rolando. Deixa eu me ver Não. aqui. Toast state, não vai ser atribuído para action toast state, state toast undefined. Ah, eu acho que é isso aqui. Esses dias de tipo. Mas eu acho que é uma besteira, muito forte isso aqui. Porque realmente eu nunca mexi com esse do. Tô testando aqui, né? Com vocês mesmo. Esse modelo do NGRX puro, sem ser o convencional, como eu fiz pra Task. Mas. Toast N. Porque tem que ver aqui se. Quando ele retorna esse create, é do tipo action reduce. Toast. Mas ele não tá identificando aqui. Toast state action reduce não pode ser atribuído para. Aí quando eu faço. Acho que é um define aqui também, sei lá. N. Não faço bem. Toast state. Porque eu acho que não recebe toast state, eu acho. Assim, tipo. Eu tenho essa sensação que, tipo, o estado. Deixa eu ver aqui. Quando ele retorna. Deixa eu ver aqui, escrito retorna test state e action. E. Toast. E aqui também. Ele deve retornar esse método. Ele tá pensando no toast mesmo. Acho que é como é inicializado aqui. Não, mas tudo certinho. Que pena, calma, calma. Ainda tem um pouquíssimo tempo. Eu queria mostrar, mas eu não sei se vai dar tempo. Ai, que Não, ruim. fique em paz, fique em paz. Ai, não, mas é porque eu queria fazer esse do. Não, deixa eu ver fazer aqui. Calma, vamos lá, deixa eu ver aqui, pesquisar rapidinho. Na própria animação do NGX, rapidinho. Calma, vai dar certo. Tem que ter calma. Eu tirei um print na hora que você fez o hover da mensagem, e no print aqui tá falando, né? O tipo toast state não pode ser atribuído ao tipo action reducer. Parece que quando a gente dá aquele return, o return tá do tipo toast state, como se o create reducer retornasse um toast state. A gente espera retornar um action reducer, mas ali na linha 8, a gente está retornando apenas um toast state, parece. Exatamente, Tipo, porque ele tá retornando aqui o toast state mesmo. Toast state e action reduce. E o action, que é como ele deve retornar mesmo, mas aí eu acho que o toast não pode ser atribuído para action NN. Aí por isso que eu lembro que eu fiz assim, toast state. Aí ele funciona aqui. uhum. E aqui quando. Agora funciona, que loucura. Eita. Boa. Pronto, pegou. Acho que É era meu. o N aqui, ó. Porque eu lembro que eu fiz assim. E ele não identificou. Era Boa. isso. Pronto, agora tudo certo. Tá vendo? Eu acho que é por padrão do PPNG-RX, ele não deixa identificar mesmo os estados. E agora, depois que eu fizer aqui o FET, eu vou disparar. Vamos fazer um disparo aqui só para ver como é que ele tá funcionando isso aqui. Certo?
Vocês estão vendo? Pronto, a gente configurou o toast, reduz, a gente teve esse leve empecilho, tranquilo, acontece. E agora eu só vou fazer realmente o disparo, eu preciso só disparar essa action. Como a gente fez no convencional, a action é toast de sucesso mesmo. Deixa eu... Porque, assim, a gente não declarou as classes, né? Então, toast de sucesso. Mas agora é que isso aqui é o action. Calma, deixa eu ver aqui. Das regions. Não sei. Acho que é assim. Não. Vai aparecer um método. Calma. Assim, pronto. Vamos lá, rodar agora. Supostamente ele recebe, vai dar um erro aqui, mas ele recebe o quê? Um objeto, que é o título. Sucesso. E a mensagem, o description, que eu vou colocar, sei lá, de to-do list fetch success. Beleza? Tranquilo até aqui agora. Vocês entenderam, né? Que a gente enrolou aqui agora, mas deu certo. Que eu fiz o que foi que eu fiz? Eu fiz o serviço de toast, os Toast Action, Toast Effect, Toast Redux, usando os padrões só do NDRX, que é como é a nomenclatura mais atual, né? Como eles falam mais na documentação atual. E depois que a gente enrolou um pouco, fiquei um pouco com medo, achando que ele não identificaria dentro da configuração, mas ele identificou, ficou tudo certinho. A gente fez os Redux do Toast, teve uma confusão aqui dos tipos, mas deu certo. Configurou os states, tudo certinho. E aí eu preciso fazer o que agora? Só disparar dentro da minha aplicação. Esse toast. Então, vou rodar aqui. Deixa eu dar tudo certo. Deixa eu ver aqui só se tá rodando o... Deixa eu botar isso aqui para botar no energia unit, por exemplo. Deixa eu botar aqui. Depois do fetch, deixa eu ver se uma coisa aqui. Rapidinho, gente. Tá tudo certinho. Tudo certinho. Deixa eu ver se ele tá chamando o serviço. Tá? Nossa, não tá aqui não. Por quê? Ele chamou. Aqui, fetch. Dá o disparo. Não, disparo. Só tem. Deixa eu ver aqui se ele identificou corridas. Ah, uma coisa que eu acabei nem mostrando foi isso. A gente também pode. Eu uso esse DevTools do Chrome, que é o Redux, para ficar identificando a minha história, né? Tipo, isso me ajuda bastante. Deixa eu ver se eu armazenando no Firebase aqui. É cá que é, porque eu apaguei, meu Deus. Eu apaguei o Success. Eu que apaguei a lista depois que eu mostrei o bug. Deixa eu criar aqui. Mas eu botei um genito, então supostamente deveria ter disparado o toast. Vamos ver. O toast disparei, toast sucesso. Certinho, mandei os parâmetros. Faço a minha action aqui, o effect. Tem disparo falso, mas eu posso disparar no acabamento que eu quiser. Deixa eu ter essas despechas para ter só dá, porque senão ele vai ficar dando over. Tenho certeza. Vai ficar mostrando. Eu acho que eu esqueci alguma informação no toast. Vamos ver a documentação aqui, a PDM. A gente tá fazendo tudo aqui, vamos fazer esse copy. E vamos ver. Try if you are using a sniper phone. Step 2, eu instalei o módulo. Browser animation. Tá ok. Não tem esse browser animation.
Deixa eu aqui informações. Essas configurações certinhas. Isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Tem ela que o meu link não pega. Vamos lá ver se eu mostrei o toast. Ainda não me diga isso. Rapidinho. Já vai. Tô sentindo. Eu não sei se tem a ver, mas naquele outro despacho tinha um new, que é feito new get task, né? Não, esse new é porque aqui é uma classe. E nesse Tá. caso eu tô usando o convencional. Então, supostamente ele não deveria. Ele já poderia pegar pela própria chamada mesmo do Toast Success. Entendi. Realmente, eu não sei porque que ele não tá realmente chamando. Tipo, ele já identifica a action, que é Toast, tá vendo? Ele obtém aqui. E deveria chamar, só. Vamos tentar fazer um create aqui, só pra ver. Eu tirei aqui o effect, é só por descarga da consciência, não foi aqui o effect. Ah, minha gente, eu acho que eu sei o que é. E vocês vão rir, é que eu não importei aqui. Às vezes fica atrapalhado, se perde, mas acontece. Vamos lá. Se eu tirar aqui no NGNit, que eu tinha comentado, acho que já vai. Vamos lá, só vai passar um pouquinho e já para perguntas. Como vocês ainda não perguntar nada, eu fui fazendo. Mas se tiverem qualquer dúvida, podem falar. Mas será que ele tem que fazer? Deve ser porque não. Acho que realmente, quando eu não botei despacho, ele ficou realmente rodando. Aqui tá tranquilo. Já vai estar. Mas foi divertido, assim. Fazer isso aqui era sério. Nunca tinha experimentado essa experiência. Olha aqui, ó. Tá vendo? Era do achar que você não tem que se importado mesmo. Meu Deus. E aí eu fiz o quê? Se eu criar agora, eu vou fazer o quê? Eu vou comer, minha gente. Depois o não terminar. Todos nós vamos. E ele fez o toast novamente. E é isso. A gente fez mostrei um exemplo com o Firebase, que é como se fosse serviço, mas também consegui fazer em tempo recorde, aqui junto com vocês, um toast só para mostrar o side effect que a gente consegue concentrar dentro do NGX, coisas que podem ficar fora do store. E eu já passei um pouquinho do meu tempo, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, complementar, fiquem à vontade. Estamos aqui. Se tiverem também qualquer dúvida, estamos aqui. Acho que nos 10 minutinhos não tem mal. Olha, eu, relativamente à formação, não posso falar muito a nível de conhecimentos. Como sabes, não é a minha área, mas eu já te deixei aqui um pequeno resumo do que achei. Assim, as pessoas que estão aqui também podem dar feedback, se sentirem à vontade. Gostei muito do teu tom de voz, gostei da tua forma de colocares o exercício na apresentação e de fazeres passo a passo o exercício com as pessoas. A forma como tu ias descrevendo cada etapa que tu fazias do exercício, achei muito interessante e acho que não para o meu nível é abaixo de básico, mas para quem já tem assim um pequeno nível, é importante ouvir esses pequenos feedbacks que tu às vezes até são exigentes para ti, mas que as pessoas captam e que depois conseguem utilizar no seu dia a dia. Achei isso muito positivo. E achei, acima de tudo, que te debateste aqui muito bem, que estiveste muito bem. O grupo não era um grupo muito robusto, não era um grupo muito grande,
e apenas aqui o Ricardo se sentiu mais confortável para ir falar contigo. Isso também dificulta, porque eu já estive na tua posição de dinamizador. Gostei muito de te ver, de te ouvir, e acredito que quem tenha conhecimentos acima dos meus, que não é muito difícil, nesta área, que tenha aproveitado e que tenha conseguido tirar aqui um bocadinho de proveito da formação ou do webinar. E também o importante disto tudo é ficarem aqui os contactos, e depois, se eles tiverem dúvidas, comunicarem contigo e vice-versa. Se tu também tiveres aqui alguma questão, eles poderem falar contigo. Isso também é muito importante. Mas, acima de tudo, parabéns, estou orgulhoso, e deixo aqui outra pessoa falar. Obrigada, Gonçalo, obrigada mesmo. Mas o código tá lá, né, como eu falei. Mas, enfim, se tiverem qualquer dúvida também, olha, aqui vocês estão vendo aqui meus contatos da Delbet do Gmail, tá aqui. Podem mandar mensagem, enfim, qualquer dúvida. Eu devo estar, enfim, subindo esse código, já que eu fiz esse Touch Service junto aqui com vocês também lá pelo GitHub, podem usar. E é isso, sim, deixa eu aberto. Obrigada mesmo, Gonçalo, pela força, né? Tipo, como eu tinha falado com Aras, realmente, se não tivesse vindo muita gente, se tivesse só uma pessoa, eu teria feito na mesma webinar, da mesma forma, porque eu gosto muito de compartilhar conhecimento e trocar ideias com as pessoas, e é isso. E o ponto forte é que você ainda manteve a calma, mesmo na pressão ali de fazer ao vivo. Isso é de se admirar também, porque é difícil, é difícil. Muito. É isso aí, parabéns. Curti bastante também o webinar. Eu tinha visto bem por cima sobre o RX, agora ficou. RX não, NGRX. E agora ficou bem mais claro também a utilização e como configurar, né? Boa, Errando ali que a gente consegue vendo aos pouquinhos, vendo como funciona cada parte, né? Essa parte é muito boa. Exatamente. Parabéns. Muito Fiz bom. aqui, vocês viram que eu realmente fiz com vocês, porque eu não tava com nada pronto. O que tá acontecendo? E a gente vai descobrindo junto. Fazendo documentação, NPM install ali, tudo na hora. Boa, Exato. boa demais. Valeu, pessoal, valeu mesmo. É isso, acho que é tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo. Eu mandei os e-mails aqui, mas enfim, tem lá o GitHub. E seja de Angular ou até de React também, podem falar comigo. Tamo aqui, tamo junto, tá bem? Beijão. E é Obrigada, isso. Laís. Obrigada. Obrigadão, pessoal. Obrigadão mesmo.